Muita gente está gostando da série de Yu Yu Hakusho na Netflix, mas nem todo mundo está curtindo todas as coisas. Tem coisa ali que não ficou legal, nem tudo é perfeito. E é por isso que eu vou fazer essa lista aqui com os 5 motivos que me fizeram não gostar da série de Yu Yu Hakusho da Netflix. São 5 coisinhas bem rápidas que eu acho que você pode concordar comigo. Mas se você não concordar, tá tudo bem, cara. O importante é cada um ter a sua opinião e curtir do jeito que eu achar melhor. Você quer o meu canal, eu dou uma opinião e eu quero ver a sua nos comentários. E se concordar com alguma coisa, se qualquer um dos tópicos que eu falar aqui, não se esqueça de deixar um like, por favor, que isso é muito importante pra gente. E se inscreva no canal para conhecer mais das novidades. Inclusive, temos nosso WhatsApp para você entrar lá e curtir com a gente. Link na descrição e no comentário fixado. Mas sem mais enrolações, bora pro que interessa. Como nem tudo é perfeito, uma das primeiras coisas que me irritou nessa série foi a quantidade de episódios. Sendo muito sincero, 5 episódios é muito pouco, porque isso faz a série ser rasa, rápida e ter várias coisas que ficaram mal explicadas ou que não foram muito bem, por assim dizer, introduzidas na história, o que faz a gente ter menos ligação com aquilo. Então acaba não tendo o mesmo peso em vários momentos da história, com alguns probleminhas que nós já vamos falar no tópico 3. Por exemplo, qual que é a relação do outro yokai com o Kurama e o Riei? Qual que é a relação do Riei com o Kurama? Não sei, eles só apareceram, se conhecem, sabem da história, mas são amigos, estão juntos, estão se falando. Por que eles trabalharam ali, né, com aquele outro yokai? Não entendi, só rolou. Uma coisa foi com a Garota das Neves, a Yukina. Qual foi a história dela? O que aconteceu antes? O que foi separado com o Riei? O que tá acontecendo? Não sei, só jogaram ali. Por como ela apareceu ali, o que aconteceu? Não sei também. E na parte do Kurama, por exemplo, que foi falado de não, vem a raposa aí com o Kurama aí, agora ele é muito forte, fica se guardando e tudo mais. Aí quando aparece rapidinho por alguns minutos e acabou a energia. Qual é o sentido disso? Então por que apareceu? Então por que ele se transformou? Não faz sentido nenhum. E foi muito rápido, é só pra dar... Não sei se foi erro do roteiro ou não sei se foi erro do falta de tempo, mas aquela transformação e com a utilização dela foi completamente sem sentido nenhum. Isso também acontece, por exemplo, com a bola espiritual, que só foi passado ali e tal, mas eu não sei até agora qual que é o motivo dela, por que ela existe, como ela nasceu, o que precisou feito para ter ela, qual é a consequência dela, como ativar, o que vai rolar na trama por causa dela em si. Não foi aprofundado, não foi explicado, ficou vago, porque tinha que cortar muitas coisas para fazer a série ir muito mais rápido. O meu chute é que eles fizeram só com 5 episódios, porque muito do orçamento foi focado em fazer efeitos visuais, efeitos especiais e tudo mais. E acaba ficando ruim, porque pô, dá pra fazer mais coisas. Talvez, por exemplo, ao invés de focar em ter todo esse negócio das lutas clandestinas, poderiam focar muito mais em apresentar os personagens, o que vai acontecer, quem é quem, por que tá acontecendo, para até fazer uma abertura para o que vai rolar numa temporada 2. Você levanta a bola para cortar depois, e assim você garante, por exemplo, uma renovação da série. Mesmo porque cortar ou fazer diferente não é um problema, longe disso, desde que você faça bem feito. Não tem problema nenhum em mudar as coisas que aconteceram há anos e anos atrás. Porque, cara, é um momento diferente. Se passaram décadas e décadas desde o original. Então, dá pra fazer uma coisa melhor e aproveitar a oportunidade, as tecnologias, o que já foi aprendido nesse tempo para poder fazer uma representação diferente ou talvez melhor. Mas esse que é o problema, quando não é melhor. Porque aí você acaba ficando abaixo do original que é feito há 30 anos atrás. E isso não é legal. E esse também, inclusive, é um dos problemas pra mim que mais bateram, porque a ambientação é a segunda coisa que pra mim fez eu não gostar da série. E sinceramente, pra mim esse tópico é toda a raiz do problema. Pra mim, parece que o roteirista e o diretor estavam brigando, tentando fazer coisas diferentes o tempo todo na série, e acaba não se encaixando.
Você quer um exemplo? Você começa a série, já vai direto falando que o mundo é igual ao nosso e tudo mais. É a vida real, é a vida que nem a nossa. Ele mostra as cidades, trânsito, carros como o nosso. Em nenhum momento tenta fazer você sentir que você tá numa parada diferente, uma história diferente, uma versão diferente do mundo. Não, é o nosso mundo que tem pessoas diferenciadas escondidas ali. E aí o que acontece? Se tem pessoas secretamente diferenciadas ali, qual o sentido de elas estarem vestidas daquela forma como cosplays, que estão incríveis, muito bem feitos. Menos o cabelo do Kurama, que eu não curti a peruca. Mas tá exatamente igual ao anime e, pô, maneiro. Só que isso destoa muito do mundo. Então, a partir do momento que tem várias tomadas que, em vez de serem fechadas, e para poder focar nos personagens, você vê a tomada aberta, para você ver aquele mundo como você já imagina. Como é que eu vou toda hora entrar naquele mundo fantástico que o diretor quer me falar se o roteiro coloca no mundo sério de apostas, de vida normal, de atropelamento, de andar na rua e ter alguém que quer o mal de criancinhas e tudo mais? O problema disso tudo é a suspensão de descrença. Por que Guardiões da Galáxia funciona? Porque tu começa o filme com ele já falando, olha, isso aqui não tem nada a ver com o que você conhece, tem humano aqui, mas eles não funcionam como você está acostumado. Tem pessoas humanoides aqui, mas, por exemplo, se ela vai entrar toda errada, toda desconjuntada, vai cair, quebrar o pescoço e vai levantar e ir embora. Porque é diferente. Aí você automaticamente fala assim, beleza, eu não posso interpretar isso aqui como mundo real. Então, as coisas que estão diferentes na tela, é só ignorar, porque eu não tenho que levar a sério isso. Thor, Love and Thunder e outros filmes do tipo também falam a mesma coisa o tempo todo. Você tá vendo aquela pessoa humanoide ali, mas ela não deve ser encarada como você tá acostumado com o mundo real, que é o grande problema do que eu vejo dentro do Yu Yu Hakusho da Netflix. Essa é a guerra do roteirista com o diretor, pra ver pra que lado vai levar a série. E aqui que mora pra mim o terceiro e pior coisa da série de Yu Yu Hakusho, pelo menos pra mim. Vamos ver se você concorda. O roteiro, ele é bastante genérico, na minha opinião. Porque eu já vi muito filme que fala sobre lutas clandestinas, essa coisa de apostas e tudo mais, ou pessoas que querem ser mais fortes. E é a mesma história de sempre. E esse que é o problema. Não tem problema de fazer a mesma história de sempre, desde que você consiga fazer ela bem. Você pode ir mudando. Por exemplo, o Grande Dragão Branco é um filme muito antigo, mas ele vai a mesma história de sempre, de outras coisas, de outros campeonatos, de outras coisas. Mortal Kombat é um outro filme que também fala de lutas clandestinas, de tudo mais, lutadores super fortes, e você vai tentando tratar de formas diferentes. E o Hakusho não, ele tinha toda uma lore de yokais e tudo mais, pra você ir mais longe. Então, mas ainda assim, é só lutas clandestinas. Coloca eles ali pra lutar e acabou. Entendeu? Não há uma profundidade, porque, como eu falei antes, como a quantidade de episódios é pequena, você não consegue ter aquela... Mas eu não tive, de repente você tem, mas eu não tive aquela conexão com certos acontecimentos. Não funcionou pra mim, porque era uma história batida com uma ambientação que não estava funcionando, então eu não conseguia me ligar com o roteiro. E pra piorar, ele é cheio de buracos. Eu não sei se você reparou, por exemplo, mas... Por que o Riei e o Kurama, que são pessoas do bem e tudo mais, que só querem salvar entes queridos e tentando fazer uma coisa legal, eles se juntaram com um cara que devora criancinhas? Não faz muito sentido, primeiro porque eles não precisavam. Você viu na cena no primeiro episódio que eles ganharam de todo mundo, destruíram todo mundo facilmente. Então pra que eles se juntaram com ele? Tem muitas coincidências, inclusive, de uau, eles pegaram exatamente o que eles queriam e precisavam. Foi certinho assim, opa, caiu cada um com o seu e valeu, vambora. Na verdade, vários momentos da série tem isso, de a coisa acontece na hora que tem que acontecer. O Kurama, por exemplo, aparecia em vários momentos na hora que era muito conveniente ele aparecer. Mas, na luta contra o Yokai, quando foi o Riei e o Yusuke estavam lutando, nessa mesma luta do Yusuke contra o Riei, lá quando o Riei estava parado, e o Yusuke sabia exatamente onde o Riei estava. Uau! Não dá nem pra dizer, não.
Foi lá o Toguro que levou o Yusuke pra lá. Não, porque na cena há um corte mostrando que enquanto eles estavam lá, o Toguro ele já estava no navio com a garota já indo pra ilha. Ou seja, não, ele não tava, não foi ele que levou. Ele estava em outro lugar, dentro de um navio. Deu pra entender? Como é que o Yusuke sabia onde é que era? Se em nenhum momento foi revelado isso. E é impressionante que todo mundo sabe onde todo mundo tá. Não é só o Kurama, não é só o Yusuke e tudo mais. Por exemplo, o Koema, ele sabia onde que o Sakio tava e tudo mais. Por que ele não fez nada? Não acho porque, pô, como foi criado, estabelecido um mundo que tem teletransporte, que você consegue ver o espelho e saber onde que tá todo mundo. Do nada, o Koema, opa, eu sei que é o Sakio, não foi explicado direito as coisas, e eu posso me transportar, vou lá pra cima dele, cheguei nele e, bom, não vou fazer nada. Tem como você dar uma paradinha? Eu sou super poderoso e tudo mais, mas tem como dar uma paradinha? Ah, não, vou apostar a raça humana com você. Do nada, assim. Vou apostar uma raça humana aqui rapidão. Eu posso ter. Como eu posso me teletransportar, eu conheço outras pessoas poderosas, eu poderia simplesmente utilizar mais poder e ir fechando aquele buraco. Poderia teletransportar pra lá. Eu já sei que é lá. Mas não. Vamos apostar a vida da raça humana, aquela coisa que é meu trabalho, que eu tô cuidando daquilo desde sempre e tudo mais, mas. Do nada. E o Yusuke foi atropelado de uma forma horrorosa, morreu. Todo mundo já fez o velório e tudo mais, já viu ele. E do nada ele aparece vivo e ninguém acha estranho. Ninguém pergunta, ninguém se surpreende ou fica feliz, nada. Nada. Ele só tá andando ali, ele ressuscitou, tá bom, de boa. Um dia normal na nossa vida aqui. É bizarro a primeira interação do próprio Kuwabara com o Yusuke após ele poder conversar sobre isso. E ele pergunta, como é que tu venceu aquela briga lá? Mano, o cara tá ressuscitado, você foi no velório dele. E nem vale a pena aceitar todos os buracos que tem aqui e tudo mais. Às vezes até só um mal entendido, não foi bem explicado, ou então eu mesmo não entendi. Mas a série, ela busca sempre explicar tudo o que acontece. Por exemplo, você não pode dizer que o Kurama foi à toa, não tem motivo dele ter ido pra lá ajudar eles, sabendo que era uma armadilha, que foi ele mesmo que disse e tal. Porque lá no último episódio, ele fala, eu tava te devendo uma. A série não abre espaço pra mal entendido, pra eu acho que é isso, ou interpretações. Não. Ela visa o tempo todo explicar tudo, sem abrir brechas pra nada. Mas aqui entra um outro problema, na minha opinião, que é o quarto motivo de eu não ter gostado da série. É um buraco que aconteceu com o Toguro. Deixando claro que eu não tô falando que o Toguro é ruim, a representação dele tá incrível, incrível de verdade. Claro, há um vale da estranheza, tanto com o Toguro maior como o Toguro menor, os irmãos, mas a gente entende nesse caso. E é aceitável, não tem problema nenhum. A questão é que a forma como trabalharam ele é estranha. Vou te dar um exemplo. A ameaça que o Toguro foi apresentada quando colocaram ele de frente para um yokai forte. E o Toguro usou 30% da força dele e explodiu o yokai. Só que chega no final, no último episódio, o Toguro ele enfrenta um humano, o Kuwabara, sendo que ele tava com 100% da força dele, dá um soco, abre o Kuwabara, e o Kuwabara não morre, não explode, nem nada do tipo. É estranho, essa forma como apresentaram o Toguro, essa forma como trataram o Toguro é totalmente estranha, porque ele passa o tempo todo como algo nas sombras, apenas pra dizer, olha, vai ter o Toguro, hein, fica na série aí que vai ter o Toguro, e ele só entra na série no último episódio. E aí o último episódio, que deveria ser o episódio de conclusão da saga do Yusuke Urameshi, é um episódio sobre o Toguro. Você reparou nisso? O episódio começa e termina falando sobre coisas do Toguro. É sério. Não tem sentido. Tentando explicar quem é o Toguro. O máximo que aconteceu foi com a Genkai, mas também não aprofundou sobre o Toguro, aprofundou sobre a Genkai. Não tem sentido a forma como foi trabalhado. E aí qual é a motivação dele? Aí vem uma coisa que me deixou louco da vida. Ok, ele perdeu os discípulos e por isso ele quer ficar mais forte? Não era isso? Aí toda hora vai trocando. Não, eu acho que é porque ele queria se torturar. Não, é porque ele não tava, ele perdeu, se vendeu e tudo mais. E a série não só não explica, como não faz sentido nenhuma dessas explicações. A série estabeleceu que o Toguro ele mudou porque ele perdeu pessoas próximas a ele. Ok.
Só que aí, o irmão dele, que viveu a vida toda com ele, tava sempre do lado, sempre acompanhando ele e tudo mais. Ah, tá me atrapalhando aqui nessa luta, sabendo que eu vou perder ela porque já é toda armada. Mas vou te matar porque você tá me atrapalhando. Pois, velho, o problema não era as pessoas próximas a ele. Buraco. Por que ele tá fazendo isso? Ele ficou ruim, ele queria proteger os entes queridos. O que acontece, na minha opinião, a minha teoria? Esse plot é o mesmo plot do Quabra. O Quabra também, ele viu os amigos apanhando, ele não conseguiu proteger os entes queridos. Então ele buscou ser mais forte. Só que você não podia usar o mesmo plot com o Toguro. E aí fizeram um plano B, tentaram usar desculpas e tudo mais sobre o sofrimento, mas é o mesmo plot, basicamente. Só que, por quê? Não sei se faltou quantidade de tempo, aí tentaram, no último episódio, aí tentaram acrescentar cenas extras do Toguro, mas é completamente desnecessário aquilo ali. Completamente desnecessário, porque você aprofunda um personagem que não era pra estar no foco no último episódio. E, se era para ser apresentado, ele tinha que ser apresentado antes. Ele tinha que ser realmente aprofundado antes pra dar um peso pra aquela batalha final, não chegar de supetão e olha aqui o peso, e mesmo que isso aqui seja igual ao que você já viu e que tenha buracos, mas olha aqui o peso. Ele não foi bem utilizado, na minha opinião. O Toguro, ele merecia ser melhor utilizado dentro da série. Não houve um detalhamento, um cuidado, uma coisa mais bem feita. Eu sinto que, por mais que o diretor ele se importasse com a nostalgia, que talvez fosse até desnecessário, poderia ter adaptado, mas legal ele se importar, mas por mais que ele tenha feito isso, eu senti que o resto da equipe não tinha o mesmo carinho pela obra do que ele teve. Começar, por exemplo, pela falta de detalhes em várias coisas, que pra gente é importante pra uma produção ficar legal. Por exemplo, a partir do 4º episódio, os cenários viraram nada. Não era sem graça, sem sal, é tudo muito, muito básico. E depois dali pra frente foi ficando pior ainda, que era tudo igual, tudo lugar fechado, sem qualquer, vou assim dizer, a mais de profundidade. Mas essa falta de cuidados nos detalhes também é muito mais sentida, principalmente nas músicas, que são completamente genéricas. É música básica que você compra em banco de dados e tal, banco de músicas, que você coloca ali pra ter suspense. Cara, a única música que tem mesmo é uma música japonês, cantada por um cantor de J-pop, e é isso. E o resto do público, geralmente as trilhas sonoras têm vários tipos de músicas diferentes pra poder tocar várias pessoas diferentes. Essa aí não se importaram em fazer mais, só pra fazer a propaganda do ator, propaganda do cantor e tudo mais. Basicamente, ao invés de fazer algo mais comercial, fazer alguma coisa com mais carinho. E fica pior ainda porque você para pra pensar que sequer tem abertura na série, sequer tem encerramento na série, e pra compensar isso, colocam um recap de o que aconteceu no último episódio, sendo que está na Netflix, foi publicado pra Netflix, ou seja, você acabou de ver aquele episódio, porque é feito pra maratonar, e ainda mais porque são poucos episódios, aí você vai fazer um recap do que tu acabou de ver, é claramente só pra cumprir tabela. Não tinha como fazer alguma coisa mais caprichada? Assim, se importar, eu sentia que eles não se importaram com isso, que pelo menos pra mim é muito importante, porque uma abertura te coloca dentro daquilo, te faz entender qual é a proposta daquilo. Yu Yu Hakusho, é só isso. Não tinha tempo, não tinha, assim, não conseguiam fazer alguma coisa, sei lá, nada. Todas essas coisas que você viu aqui, não só esse último tópico, mas de todos os outros, é que pra mim não faz eu conseguir me conectar com a série. Eu posso estar sendo extremamente chato, alguma coisa exigente, mas sim, eu sou exigente pra caramba. Todas as reviews do canal eu sou extremamente chato e cobro muito. Eu cobro qualidade. Então é o meu jeito. E é normal, às vezes, você não concordar. Você pode ter curtido e tudo bem. Ninguém precisa ter o mesmo nível de exigência e gostos que eu tenho. Mas pra mim, eu sinto que essa série é bem aceita por algumas pessoas por causa da nostalgia. Eu acho que ela se escora muito na nostalgia de diversas cenas, mas deixa a desejar em diversos pontos como produção, como uma série comum, uma série normal para se assistir, independente se é Yu Yu Hakusho ou não. Eu não sou especialista de nada, eu tô aqui dando minha opinião no meu canal, e quem tá inscrito aqui está acostumado com isso que a gente faz aqui há muitos anos. Mas eu senti que essa série, ela tem um potencial numa segunda temporada para fazer muito mais.
mas faltou muita coisa para ela ter mais consistência. Então ela não é a pior coisa do mundo, não, longe disso. Mas é tanto erro que você acaba pegando uma oportunidade e jogando fora. Que você sentia que poderia se conectar com aquilo. Era uma chance de você sentir uma volta de uma coisa legal e ter uma nova chance, trazendo novos públicos, com uma nova visão sobre aquilo. Mas no final eu acabei me sentindo enganado, porque como o diretor prometia uma coisa no começo e no final foi completamente outra por causa do roteirista, era pra ser uma coisa de nostalgia, e me entregou um filme de artes marciais, como um que eu já vi, sei lá, mais de 200, fica aquele sentimento de, pô, eu fui traído, eu acreditei nessa série, eu confiei nela, e ela poderia ter sido bem melhor, mas são tantos e tantos e tantos e tantos problemas que fazem ela não ser tão aproveitada quanto poderia, que me deixa triste, deixa decepcionado. E além, eu criei expectativas sobre, eu nem sequer vi trailers. Quem é inscrito aqui do canal sabe, eu não vejo trailers, eu não vejo nada desse tipo de coisa, exatamente para não criar expectativa e sentir exatamente o que o diretor quer me passar. Mas fica difícil eu sentir o que o diretor quer passar na sua íntegra, se o diretor tá brigando com o roteirista para ver se vai ter mais nostalgia ou se vai ter mais algo novo que o roteirista gosta de lutas e tudo mais, entendeu? Eu não sei, eu não entendi qual foi a proposta da série. Eu não... Pô, não era pra ser só mais uma? Se fosse só pra ser só mais uma, eu prefiro que não façam. Pegue o dinheiro e procure fazer um filme. E funcionaria muito melhor nesse formato, nessa correria e tudo mais. Um filme de Yu Yu Hakusho nesse formato, com certeza, funcionaria muito melhor do que o que eu vi, pelo menos nessa série. E é normal, as pessoas podem gostar. Cada um tem seu senso crítico, cada um tem sua opinião e sua visão. Eu não gostei, eu não achei legal, mas eu respeito o que você achou. Então me diz você, o que você achou? Quais foram os maiores acertos e erros da série de Yu Yu Hakusho na Netflix? Diga nos comentários, eu quero saber, cara. E muito obrigado a você por assistir e toda a repercussão do último vídeo, que tá indo muito bem. Cada interação ajuda o vídeo a engajar e ter mais views e mais alcance. Muito obrigado a todo mundo que tá participando. Tamo junto. Eu vou deixar aqui esse vídeo aqui que eu acho que você vai gostar. Parece ser bem legal. Tem também esse aqui. Cara, vê se você já viu. Não, experimenta. Vai que gosta. Muito obrigado a você por estar aqui. Eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!